dar início a mais um culto em nome do Senhor Jesus. Todos muito bem-vindos nesta noite na casa de Deus. Muito bom estarmos reunidos para louvar, para adorar ao nosso Senhor. Muito bom podermos estar louvando e adorando ao nosso Deus. E vamos então rapidamente refletir na palavra de Deus. E depois ainda participaremos da ceia. E o texto que nós vamos estar refletindo hoje está no livro do profeta Neemias, do capítulo 1, capítulo 1. Nós vamos estar de início lendo do verso 1 ao verso 4. E depois nós vamos estar, de repente, falando mais um pouco sobre outros textos deste mesmo livro do profeta Neemias. Livro do profeta Neemias, o capítulo 1, do verso 1 ao 4. Assentados mesmo como estamos, nós podemos estar lendo esta palavra, podemos estar lendo este texto com toda a reverência. E a palavra de Deus que encontramos no livro do profeta Neemias, no capítulo 1, a partir do verso 1 ao verso 4, nos dizem assim. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. E então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Então eu, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te somos muito gratos por este momento, pela tua presença neste lugar, através do teu Espírito Santo, pela ministração da tua palavra, ó Pai, e que nós possamos sair deste lugar renovados, tocados, Senhor, por esta palavra, e que assim possamos compreender, entender a tua boa, perfeita e agradável vontade para conosco. Que nós possamos realmente, Senhor, entender que tu tens propósitos e planos para com a nossa vida, e que nós não estamos neste lugar por acaso e nem em vão. Mas assim queremos, neste momento, Pai, que o teu Espírito Santo ministre nos nossos corações, nesta semente que lançamos possa encontrar uma terra boa, uma terra preparada pelo Espírito, para assim germinar, crescer e produzir muitos frutos. Oramos, Pai, por cada um que aqui está, por cada um que ouve esta palavra, e assim entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Um texto um tanto quanto conhecido da palavra de Deus, um texto bastante já se pregou, já se falou, já se ouviu sobre o livro do profeta Neemias. E aqui mais uma vez eu quero falar e eu quero refletir um pouco com vocês a respeito deste texto, falando do início dele, quando Neemias, só para entrarmos um pouco na história, né? Neemias, copeiro do rei Artaxerxes, servia no palácio do rei, vivia numa situação boa, ele tinha tudo à sua disposição, mesmo sendo servo do rei Artaxerxes, ele não passava necessidades, ele não passava por dificuldades, ele vivia no palácio, servia o rei, né, experimentava o vinho que o rei Artaxerxes bebia. E naquela situação toda, né, naquele momento, ele recebe Hanani com mais alguns que vêm de Judá. E quando eles retornam aqui diante de Neemias, Neemias pergunta como está o povo que ficou em Jerusalém. Como está o povo que ficou para trás? Como está o povo que alguns já tinham retornado neste tempo da Babilônia, sob o comando de Esdras? Como estão os que estão em Jerusalém? Os que ficaram lá e os que já voltaram para lá, como eles estão? E ele ouve uma resposta que não agrada, uma resposta que ele se entristece, porque ele fica sabendo que em Jerusalém as coisas não estão bem, a coisa não vai bem por lá.
Porque ainda os muros estão destruídos, não foram edificados. Ainda o templo ainda não tinha sido concluído. Então ele recebe essa resposta, ele recebe essa notícia, e o texto diz que ele se entristece, ele assenta e chora e lamenta por alguns dias. E depois ele ora, ele jejua, ele busca a presença de Deus, ele quer de alguma forma cumprir com o propósito de Deus para com a sua vida. Isso que eu quero, e sobre isso que eu quero refletir rapidinho nessa noite. Eu quero refletir sobre estarmos no centro da vontade de Deus, para que Deus possa nos usar para reconstruir, para que Deus possa estar reconstruindo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, na nossa igreja, seja onde for, que nós possamos estar no centro da vontade de Deus, atentos ao falar de Deus, ao ministrar de Deus, para que possamos ser instrumentos nesta reconstrução. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele está ministrando conosco, falando conosco sobre o que ele quer reconstruir, o que Deus quer reconstruir, o que Deus deseja reconstruir na tua vida, no teu ministério, na tua casa, seja onde for, eu não sei, porque eu não conheço o coração de vocês, mas Deus conhece. Amém? Amém por isso? Deus conhece, Deus sabe de todas as coisas, e Ele sabe também o que precisa ser reconstruído. E uma coisa que nós entendemos aqui, e nós podemos nos encaixar aqui neste texto de duas formas. A primeira forma, nós podemos estar nos encaixando nesta palavra, neste texto, como aquele povo que estava já em Jerusalém, todo desprotegido. Estava lá em Jerusalém com os muros todos destruídos, sem proteção. Estavam, de repente, num momento sem esperança. Estavam passando por um momento onde realmente não acreditavam mais numa reconstrução, não acreditavam mais numa solução, não acreditavam mais que ia se solucionar aquela destruição toda, porque o templo já tinha sido recomeçado e parado, e os muros ainda nem tinham sido mexidos, e de repente nós podemos estar ouvindo Deus nessa noite, falando ao nosso coração através dessa situação. Estamos numa situação onde perdemos a esperança. Estamos numa situação onde não conseguimos mais crer. Estamos numa situação onde já recomeçamos, paramos e as coisas parecem que não vão para frente, não andam. E assim eles estavam em Jerusalém. Assim o povo estava em Jerusalém, desanimado, frustrado, desamparado, não tinham esperança de nada. Mas eu quero te dizer, meu querido, que Deus já tem tudo preparado. Amém? Deus já tem um Neemias para começar esta reconstrução. Deus já tem um Neemias preparado. Deus já tem um Neemias pronto para ouvir a sua voz. Mesmo que esteja no bem bom do palácio. Mesmo que esteja servindo ao rei, não precisando de nada. Ainda assim, o Espírito Santo fala com Neemias. O Espírito Santo ministra com Neemias. E Neemias sente a dor daquele povo em Jerusalém. Neemias sente a dor daquele povo, o sofrimento daquele povo, e ele senta, chora e lamenta por aquele povo. Meus queridos, e aí vamos entrar na segunda parte, vamos entrar onde Deus também pode estar querendo falar conosco e nos usar como os Neemias desta geração. Os Neemias deste tempo. Aqueles que Deus está usando e chamando para serem instrumentos na sua mão, para promover a reconstrução. Aqueles que Deus quer usar para promover reconstrução em vidas que estão destruídas em meio ao álcool, em meio à droga, em meio a tantas coisas que este mundo oferece. E Deus chama reconstrutores, meus queridos. Deus chama reconstrutores da sua comodidade. Deus chama reconstrutores aonde estão muito bem servidos, no palácio, sem necessidade nenhuma. Mas quando Deus quer, quando Deus tem planos com a tua vida, quando Deus tem planos com o teu com aquilo que Ele tem contigo, Ele vai te chamar, Ele vai te usar. E é isso, meus queridos, que de repente nós vamos nos encaixar nos Neemias da história também. Ou naqueles que estão lá, sofrendo sem esperança, sem perspectiva de uma mudança, de um futuro. Mas, seguindo o nosso texto aqui e avançando naquilo que realmente nós podemos ver aqui, nós podemos ver que Neemias, quando soube dessa notícia,
Quando ele soube que o povo estava à mercê, sem proteção, os muros ainda destruídos e em grande miséria, as portas queimadas a fogo, quando ele ouve essas palavras, ele se assenta e chora e lamenta. Aqui eu já preciso entender e tirar uma verdade para a minha vida. Muitas vezes nós recebemos notícias que não são boas. Às vezes nós recebemos notícias que não são agradáveis. E aí, muitas vezes, nós também nos frustramos, sentamos, choramos e lamentamos por aquilo que ouvimos, notícias que recebemos. Notícias, muitas vezes, a respeito de familiares, a respeito de parentes, a respeito de ministérios, enfim. Notícias que nós recebemos. Às vezes, nós ficamos sabendo de algo que não nos traz alegria. E aí, a tendência do ser humano é sentar e chorar, lamentar. Mas nós temos que entender e aprender com Neemias que, se nós queremos ser instrumentos nas mãos de Deus, se você quer ser instrumento nas mãos de Deus neste tempo, se você quer ser usado por Deus neste tempo, você pode sim se entristecer com uma notícia. Você pode sim se entristecer com uma situação. Você pode sim ficar chateado diante de algo que está acontecendo ou que aconteceu. Mas você não pode permanecer sentado, chorando, lamentando a vida inteira. Neemias ficou alguns dias assentado, chorando e lamentando. Alguns dias. Depois, Neemias começou a jejuar e a orar. Amém? Depois Neemias, depois do choro, do lamento, daquele primeiro impacto, daquele sentimento de que a notícia não foi boa, a notícia não é ruim. Muitas vezes, meus queridos, acontece conosco. Nós recebemos notícias que não são boas, notícias de uma enfermidade, por exemplo. Notícias de um desemprego, por exemplo. Notícias que não são boas. Agora nós recebemos, e todos nós sabemos disso, em março, na segunda quinzena de março, nós recebemos notícias que não foram boas. Notícias de uma pandemia que estava vindo para a nossa cidade e que muitas vezes, e que nós nos apavoramos. Na primeira, na segunda, na terceira semana de março, na quarta semana de março, nós nos apavoramos. O que será que vai ser de nós? Como vamos sobreviver a isso? E muitos sentaram, choraram e lamentaram por tudo isso. Não sabiam como ia ser o emprego. Não sabia como ia ser a escola, não sabia como iam se sustentar, não sabiam do dia de amanhã. E muitos sentam, choram e lamentam por tudo isso. Mas, meus queridos, nós não podemos ficar sentados, chorando e lamentando a vida inteira. Nós temos que começar a buscar a direção de Deus diante de uma situação difícil para a nossa vida. Nós temos que começar a procurar o que Deus tem a nos dizer, como Deus quer nos ensinar, como Ele quer nos usar, de que forma Ele quer ministrar conosco. De que forma Ele quer que eu e você sejamos instrumentos nas mãos de Deus em tempo de calamidade. De que forma eu e você fomos chamados para sermos os Neemias deste tempo. Em tempo onde parece que está tudo destruído. Parece que não tem mais jeito para reconstruir. Parece que não tem mais o que fazer para reconstruir. Neemias também teve esse mesmo sentimento, esse mesmo impacto que nós tivemos. Sentamos, choramos, lamentamos, mas nós precisamos entender que chegou o tempo de jejuar e orar. Chegou o tempo de realmente buscarmos de Deus aquilo que Ele quer e aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele quer que eu e você venhamos a fazer nesse tempo. E foi o que Neemias fez. Ele senta, ele jejua e ele ora, ele busca a direção de Deus, ele busca pela presença de Deus, e Deus então ministra no seu coração aquilo que ele deveria fazer. Deus ministra no coração de Neemias, e ele então, certo dia, capítulo 2, não precisa ler, não precisa abrir, eu vou ler aqui no capítulo 2, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Veja só o que eu aprendo aqui. Mais um ensino, mais uma revelação, mais uma verdade de Deus para a minha vida. Neemias ora, Neemias jejua, Neemias busca a direção de Deus,
Mas ainda assim, Neemias não recupera a alegria do seu coração diante de tudo o que estava acontecendo. Neemias voltou às suas atividades, Neemias voltou a servir o rei, cuidar da copa, levar o vinho para o rei Artaxerxes, mas quando ele se apresenta ao rei, o seu rosto, o seu semblante estava triste. Muitas vezes, meus queridos, quando nós passamos por alguma dificuldade, quando nós passamos por algum momento de dificuldade, de luta, nós temos uma grande facilidade de fingir, de mascarar. Agora nós usamos máscaras, né? E como é difícil eu saber daqui se você está sorrindo por baixo dessa máscara, ou se você está triste por baixo dessa máscara, se você está abatido por baixo dessa máscara, porque a expressão do nosso rosto, ela está somente mais de 50% tampada. Não conseguimos identificar. E muitas vezes nós disfarçamos tudo isso não usando máscaras. Nós estamos quebrados, nós estamos destruídos. O nosso coração está em pedaços, mas quando nós nos aproximamos de alguém, quando nós somos questionados e perguntados como você está, tudo sempre vai bem. E aí, nós acabamos mentindo para nós mesmos e para Deus. Eu tenho que entender que eu não consigo esconder nada de Deus. Eu não consigo ocultar nenhum sentimento do meu Deus. Eu posso ocultar do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, do meu pastor, do meu chefe. Eu posso ocultar sentimentos dos homens, mas eu não consigo ocultar sentimentos de Deus. Mas Deus quer ouvir de mim o que eu estou sentindo. Deus quer ouvir dos meus lábios aquilo que eu estou passando e pelo que eu estou passando. E Neemias, ele foi sincero diante do rei Artaxerxes, ele abre o coração e ele diz: realmente eu estou muito triste por isso, por isso, por isso e por isso. Meus queridos, eu preciso falar e dizer uma coisa que de repente vocês vão achar: puxa vida, mas como assim, pastor? É bem assim mesmo. Pastor não tem bola de cristal. Ele não adivinha as coisas. Pastor não consegue adivinhar o que você sente, pelo que você passa. Nós precisamos começar a entender, se nós queremos reconstruir, nós precisamos de transparência. Se nós queremos reconstruir, nós precisamos realmente abrir o nosso coração e dizer o que se passa. O que necessitamos, pastor? Eu preciso de oração, pastor, eu preciso conversar, pastor, eu preciso de uma orientação, eu preciso de ajuda, eu estou morrendo. E muitas vezes nós nos damos por conta somente quando estamos mortos espiritualmente. Somente nós nos damos por conta de que poderíamos pedir ajuda, que poderíamos ter pedido ajuda, depois que a gente já morreu, depois que o casamento já terminou, depois que o filho já se foi para a droga, mas antes está sempre tudo bem. Está sempre tudo certo. São palavras duras, sim, são. Me desculpem os irmãos que nos visitam nesta noite. Mas são palavras de Deus para o coração da igreja. São palavras de Deus para aqueles que temem a Deus. São palavras de Deus para aqueles que querem realmente reconstruir algo novo. São palavras de Deus que querem fazer parte de um novo tempo. Meus queridos, nós precisamos entender que nós não podemos e não devemos esconder nada de Deus. Não podemos esconder e não podemos esconder nada de Deus. Foi o que Neemias fez. Neemias foi transparente diante do rei. E o rei lhe deu a permissão. Vocês conhecem a história, eu não vou me delongar demais. Vocês conhecem a história. Rei Artaxerxes lhe deu a permissão, ele começou a reconstruir, ele começou o trabalho, tudo estava indo muito bem, tudo estava às mil maravilhas. As coisas estavam indo super bem lá em Jerusalém, o muro já estava sendo erguido, já estavam trabalhando nele. Só que no capítulo 4, não precisam abrir também, eu vou ler aqui. No capítulo 4 de Neemias, nós já começamos a entender mais uma verdade para nós. Tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó e de cinzas e de pedras que foram queimados? Veja o que nós podemos ver aqui, meus queridos. Quando nós começamos
a tomar uma posição, quando nós começamos a reconstrução, quando nós começamos realmente a nos deixar usar pelo Senhor, a sermos instrumentos nas mãos de Deus, começam as dificuldades, começam as chacotas. Sambalá era governador de Samaria e ele olha para aquela reconstrução, ele olha para aquela reconstrução, ele vê aqueles muros sendo edificados e ele começa a dizer, isso não vai dar certo. Será que eles vão conseguir reconstruir isso da cinza, do pó? Essas pedras todas derrubadas, destruídas, eles não vão conseguir reconstruir. Mesmo que reconstruam, vai passar uma raposa e vai derrubar tudo isso. Não vai ficar firme, não vai ficar sólido. Meus queridos, quando nós tomamos uma posição de reconstrução, não vão faltar aqueles, e falei isso já alguns dias atrás aqui, não vão faltar aqueles que vão dizer que vai dar tudo errado. Não vão nos faltar aqueles que vão dizer que não vai dar certo. Não vão nos faltar aqueles que vão dizer que essa obra não vai prosperar, que o teu ministério não vai prosperar, que a tua vida não vai prosperar, que o teu relacionamento não vai prosperar. Não vão faltar aqueles que vão dizer que não vai avançar, que a obra não vai avançar. E eu já falei, e que eu já ouvi isso aqui. Pastor, por que tu não fecha a igreja e vai embora? Eu já ouvi isso aqui. Eu não vou, porque Deus não mandou eu ir. Esta foi a resposta que eu dei. Quando Deus mandar, irei. No mesmo dia, na mesma hora, no mesmo instante. Quando Deus mandar. Até agora ele não falou nada. Meus queridos, não vão faltar aqueles para dizer que não vai dar certo. Mas veja só um detalhe. Versículo 6 nos mostra um grande detalhe. Do capítulo 4. Assim edificávamos o muro. E todo o muro se fechou até a metade de sua altura. Por quê? Por quê? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Meus queridos, havia ânimo naquele povo. Mesmo diante das adversidades, mesmo diante das chacotas, mesmo diante daquilo que ouviam, não vai dar certo, não vai prosperar, não vai avançar, não vai se erguer. Havia ânimo naquele povo. Havia ânimo em meio àquele povo para fazer e completar e concluir aquela obra. Meus queridos, depois nós podemos ver em casa, vocês podem ler o livro do profeta Neemias, vocês vão ver que ali tinha ânimo, ali tinha unidade, eles estavam lado a lado, trabalhando juntos, um cuidando do outro, e assim a obra se concluiu em 52 dias. Por quê? Porque o povo não ouviu, porque o povo não deu ouvidos às chacotas, porque o povo não ouviu, porque Neemias não ouviu. Neemias não teve ouvidos para ouvir falsos profetas, homens que foram comprados para profetizar contra a sua vida. Neemias não ouviu. Se você quer ser um Neemias no teu tempo e na tua época, você precisa de intimidade com Deus para não ouvir as falsas profecias. Você precisa de intimidade com Deus para saber o que vem de Deus e o que vem do homem. Para saber aquilo que realmente Deus está mandando você fazer e aquilo que homens estão tentando atrapalhar de você fazer. Meus queridos irmãos, aqui havia ânimo no meio deste povo. Havia ânimo para que eles pudessem trabalhar, e assim trabalharam, e assim edificaram os muros até a metade. Mas, na verdade, quando estava na metade é que começaram os maiores problemas. Capítulo 4, 5, começam a relatar problemas. Começam a relatar dificuldades. E muitas vezes, meus queridos, nós paramos na nossa edificação quando está pela metade. E nós não concluímos a edificação diante dos obstáculos porque nós nos contentamos com muros pela metade. Nós nos contentamos do jeito que está pela metade. Uma meia vida com Deus, um meio relacionamento, um meio casamento, um meio ministério. Não vamos nos contentar com as coisas pela metade quando vierem obstáculos. Não vamos desistir pela metade quando vierem os problemas. Não vamos desanimar na metade. Vamos concluir o trabalho. Vamos concluir o chamado. Vamos concluir a tarefa que Deus nos confiou. Vamos concluir aquilo que Deus nos deu para fazer. E foi assim que fizeram. Foi assim que eles fizeram. Aí, meus queridos, eles foram, capítulo 4 ainda, tirando algumas verdades, versículo 7 em diante, 8, 9. Mas ouvindo Sambalá, Tobias, os arábios, os amonitas, os astoditas, que a reparação dos muros em Jerusalém ia avante, e que já se começava a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Vamos falar sobre esse versículo. Quando nós começamos a fechar brechas, sim.
Quando nós começamos a tapar as brechas dos muros em nossa volta, o inimigo começa a se enfurecer, porque ele começa a não ter mais acesso. Ele perde o acesso na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Ele começa a se enfurecer, porque nós estamos animados e fechando brechas, reconstruindo. E aí o inimigo se enfurece. Aqui não foi só um. Sambalat e Tobias, eles se juntaram, arábios, amonitas, astoditas, e eles viram que a coisa estava indo para frente. Eles estavam vendo uma restauração, eles estavam vendo uma recuperação, uma reconstrução. Ajuntaram-se, versículo 8, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar o quê? Suscitar o quê? Confusão ali. Essa é a primeira estratégia que o inimigo usa para tentar atrapalhar a nossa reconstrução. Esses povos, eles não foram para lá com marretas, com talhadeiras, com ferramentas para tirar as pedras. Eles não foram lá derrubar o muro. Eles foram trazer confusão no meio daqueles que estavam reconstruindo. E isso nós muitas vezes não entendemos. Nós não compreendemos que nós estamos num processo de reconstrução, e quando estamos num processo de reconstrução, seja onde for, o Espírito Santo ministra ao nosso coração, ministra no teu coração. Eu não sei o que você está reconstruindo, mas se você está num processo de reconstrução, cuidado com aqueles que vão fazer com que você entre em dúvida, em confusão, para que você não continue a obra, para que você não continue a reconstrução. Os inimigos se juntaram, eles vieram, e diz o texto que atacaram Jerusalém para suscitar o quê? Confusão ali. Quantas e quantas vezes, quando as coisas parecem que vão andar, quando o relacionamento parece que vai andar, quando o ministério parece que vai andar, quando a igreja parece que vai andar, alguém levanta e alguém entra em algum atrito porque deu confusão. Deu confusão. Então o inimigo não está preocupado em desmanchar o que foi feito. Ele está preocupado para que a obra não avance. A preocupação do inimigo é trazer confusão para que a restauração não termine, a reconstrução não termine. E nós passamos a viver a vida inteira com os muros pela metade. A vida inteira com as coisas pela metade, porque nunca concluímos. Sempre tem confusão, sempre aparece confusão. Sempre tem, de alguma forma, alguma confusão no nosso meio para atrapalhar o crescimento, para atrapalhar a edificação dos muros. E aí, meus queridos, nós podemos ver que a solução é muito simples. O versículo 9 nos diz que, porém, nós fizemos o quê? Nós oramos ao nosso Deus. Veja como o povo resolveu a situação da confusão. Veja como eles resolveram a confusão que tinha se criado no meio deles através da oração. Que nós possamos aprender isso, meus amados. Que nós possamos aprender a orar em tempo de aflição. Que nós possamos aprender a orar em tempo de confusão. Que nós possamos aprender a orar quando as coisas parecem que estão tão confusas. Parece que algo não está bem, está uma confusão na minha mente, uma confusão na minha casa, uma confusão no meu trabalho. Que nós possamos aprender a discernir essas confusões, que muitas vezes são o inimigo que está lá confundindo a nossa mente, confundindo a nossa visão, a nossa direção, que nós possamos aprender a orar neste tempo. Aprender a colocar isso diante de Deus em oração, porque o texto aqui nos diz que realmente Deus estava com eles, guardando eles e dando todo o suporte espiritual para que aquela obra fosse concluída. São verdades que aprendemos neste texto, verdades que aprendemos através da vida de Neemias. Outra coisa muito necessária na reconstrução, no capítulo 4, aí no versículo 15 em diante diz: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, depois das investidas do inimigo, depois das investidas do inimigo, daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma.
os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Unidade. Unidade para avançar. Unidade para concluir a obra. Eles estavam lado a lado, vigiando, com a espada na mão. Qual é a nossa espada? A espada que nós não devemos abandonar. A espada que nós não podemos largar de jeito nenhum em meio a uma batalha, em meio a uma reconstrução. É a palavra de Deus, meus queridos. Essa é a espada com a qual nós lutamos. Essa é a arma do cristão. É com ela que nós vamos vencer o inimigo. É com ela que nós vamos concluir a obra que Deus começou na nossa vida, na tua vida, no teu ministério. É através da palavra de Deus. Essa é a arma que nós precisamos usar. E aqui o texto diz, e é muito claro, eles se uniram lado a lado, trabalhando juntos, andando juntos, edificando juntos, uma mão na arma e a outra mão na obra. Uma mão na palavra, no estudo da palavra, no crescimento da palavra, e a outra mão no evangelismo, a outra mão no estudo, a outra mão ajudando pessoas na ação social. Mas jamais se afastar da palavra. Jamais se afastar da arma que precisa estar conosco para vencermos o inimigo quando ele se levanta contra nós. Isso nós aprendemos com Neemias. E aí, nós podemos ver, e o versículo se conclui no versículo 19, e nos chama mais uma vez à unidade. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, de que jeito? Nós estamos no muro como? Muito separados, muito longe uns dos outros. Nós precisamos estar mais juntos. E isso é algo que, quando eu estava refletindo sobre essa palavra, é algo que Deus falou muito forte no meu coração. Nós precisamos estar mais juntos. Nós precisamos estar mais perto uns dos outros. Nós não podemos deixar brechas enquanto reconstruímos. Nós não podemos permitir que o inimigo venha e introduza confusão no nosso meio. Porque quando eu estou longe um do outro, quando estou afastado um do outro, eu permito que haja confusão. Porque eu não escuto o que o outro falou, eu não sei o que ele disse, porque eu estou longe. E você sabe muito bem como funciona aquela brincadeira do telefone sem fio. A gente ouve numa ponta, e quando vai ouvir o que é dito lá no outro lado, é algo totalmente distorcido, diferente do que se originou. E assim é muitas vezes no meio da igreja. Começa um murmurinho num canto, e quando chega lá no outro, não tem nada a ver do que foi falado lá. Mas é por quê? Porque estamos longe uns dos outros e permitimos confusão no nosso meio. Meus queridos, é tempo de nós nos aproximarmos, é tempo de estarmos juntos, é tempo de estarmos lado a lado e superarmos essas dificuldades. E para encerrar, meus queridos, eu quero dizer que no capítulo 6, no versículo 15, nos relata que o trabalho acabou. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu o quê? Ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, os nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos essa obra. Amém? Não foi pela nossa força, não foi com a nossa capacidade, não foi pela nossa inteligência, mas foi através de Deus que reconstruímos. Isso foi algo que fez com que os inimigos temessem e decaíssem no seu próprio conceito. Os inimigos decaíram, mas nós tentamos de tudo que foi jeito e não conseguimos. Nós tentamos com calúnias, com mentiras, com falsas profecias, com extorsão. Nós tentamos de tantas formas atrapalhar, com confusão, atrapalhar a reconstrução desses muros, mas nós não conseguimos. Por quê? Porque Deus estava com este povo. Meus queridos, se Deus está conosco, se Deus está contigo, se Deus está neste negócio, o inimigo pode tentar e tentar e tentar, mas nós vamos completar essa obra. Amém? Nós vamos completar essa obra. Eu não sei qual é a tua reconstrução, eu não sei o que o Espírito Santo está ministrando contigo nessa noite. Eu não sei quais são os planos e os propósitos de Deus ao teu coração.
coração de você que nos ouve, eu não sei qual é o propósito de Deus, eu não sei pelo que você passa. De repente você esteja como aquele povo que estava lá em Jerusalém já, sem nenhuma perspectiva de restauração, sem nenhuma perspectiva de reconstrução de muros, se sentindo totalmente abandonado, largado, sem nenhuma esperança. Se você se sente assim, eu quero te dizer que Deus já tem um Neemias preparado lá no palácio para te ajudar a reconstruir o que precisa ser reconstruído. Já tem um Neemias preparado, ouvindo a voz de Deus, dizendo: eu estou triste, eu estou magoado, eu estou chateado, mas eu vou orar e jejuar para ver o que Deus quer de mim. Já está tudo preparado. E de repente você não está passando por nenhuma dificuldade nesse tempo. Você está tão bem. Você está vivendo tão bem. Como Neemias vivia no palácio. De repente Deus está querendo te usar. De repente Deus está querendo te usar neste tempo. Te usar nesta cidade. Te usar neste lugar para ser um reconstrutor. Para ser aquele para ajudar a reconstruir. Para ser aquele que vai estar lá na frente, no campo de batalha, orando, intercedendo, jejuando, sendo suporte para aqueles que estão precisando alguma reconstrução. É isso que Deus tinha colocado no meu coração e o que eu tinha para a igreja nessa noite.